Moisés morreu. O que aconteceu? A história de Deus com a humanidade continuaria. Então Deus levantou Josué e aí escreve-se o livro de Josué. A história de Israel continua. E Josué vai relatando a conquista da terra, vai relatando o afastamento do povo, até o momento que ele fala: não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E ele foi relatando tudo isso. Moisés então, Josué então morre. É levantado uma época de juízes. Alguns juízes foram libertadores de Israel, como Sansão. E esses juízes foram passando, a história foi sendo contada. Nós temos nesse período a história de Ruth. Aí vem Samuel. Deus levanta Samuel. E Samuel vai ser aquele que vai fazer a ligação do governo teocrático de Deus com o governo de reis, que Israel pede um rei, o Senhor. É escrito então 1º e 2 Samuel. Abre aí na primeira página da sua Bíblia e procura lá onde está o índice para você acompanhar. Abre aí onde está sendo o índice da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Achou? E já está em 1 Samuel. Amém? Então, Deus levanta Samuel. As coisas vão acontecendo, como pede o rei. Samuel unge Saul. Deus manda tirar Saul e ungir Davi. Ele vai lá e unge. Então foi sendo escrita a história. Então foi escrito 1 Samuel e 2º livro de Samuel. Aí os reis começam a reinar. Então, assim como tem na história do Brasil, os presidentes do Brasil, não é? Quem foram os presidentes do Brasil? Vamos lá, de trás para frente, só os últimos: Lula, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney. É isso, Paulo? Paulo Sarney assumiu o lugar, não foi? José Sarney. Sarney assumiu no lugar do Tancredo Neves, que morreu e não assumiu o cargo, não é isso? Depois disso são aqueles, é o governo militar. O último, se eu não me engano, foi Figueiredo, não é? Antes do Figueiredo foi o Médici, ou não? Castelo Branco. E antes dele, General Médici. Acho que foi o General Médici. Então veja bem, não está na história do Brasil isso? O que acontece com a história de Israel? O rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, o Roboão, Jeroboão e assim por diante. É escrito então, olha só, a história continua sendo escrita. Só que isso aí não ia ser colado na Bíblia, não. É a história de um povo. 1º Reis, 2º Reis. Aí vem as crônicas, falando a respeito da vida pessoal desses reis. 1ª crônica, 1º livro de crônicas, 2º livro de crônicas. Aí depois vem a restauração de Israel, que Israel vai para o cativeiro. Aí vem a reconstrução do templo. Continua a história de Israel com Esdras, com Neemias e com a rainha Esther. Aí vem os livros poéticos, Jó, a literatura poética, os salmos que foram sendo escritos, com o passar dos anos, Provérbios, que foi Salomão que escreveu, como se fosse um livro de poesia, Eclesiástico, Cantares de Salomão. Essa literatura foi sendo escrita. Aí vem os profetas levantados por Deus. A Bíblia está dividida entre profetas
Jeremias, Lamentações, Jeremias, está junto ali, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Eles foram profetizando e foram o quê? Anotando essas profecias. Aí vem então os profetas menores, chamados assim: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses foram profetas que profetizaram a nação, ou o reino do norte de Israel, ou o reino do sul, Judá. Alguns, quando o reino ainda era um só, são chamados profetas pré-exílio. Depois vieram os profetas do exílio, como Ezequiel, Daniel, Jeremias, e os profetas pós-exílio, depois do exílio, como foi Ageu, como foi Malaquias. Então, eles profetizaram algo que ia acontecer muito tempo depois, coisas que aconteceram naquela época, mas muita coisa que aconteceu muito tempo depois. Isso tudo ficou sendo preservado pelos judeus, preservado por aquele povo. Quando Jesus nasce, havia então ali a Torá e os profetas. Havia então o livro, o Pentateuco, os escritos de Moisés, e havia os profetas maiores e os profetas menores. Só que de Malaquias até o livro de Mateus, até o nascimento de Cristo, Deus não levantou nenhum outro profeta. E isso durou 400 anos de silêncio. Deus não falou nesses 400 anos. Interessante é que nessa época começou a aparecer os livros apócrifos. Começaram a escrever os livros não inspirados por Deus. Quando Deus não fala, o homem começa o quê? A querer falar. Não é assim? Não é assim com a boca de muitos falsos profetas por aí? Pessoas que estão tristes. Essa semana mesmo alguém falou para mim assim: tem uma pessoa que está decepcionada por Deus, porque Deus falou que ia acontecer, Deus falou que ia curar o marido dela e o marido morreu. E eu falei: a gente está triste com o profeta que falou essa mentira, porque se Deus falasse que ele ia viver, ele ia viver. O profeta é mentiu. Ela está com raiva de Deus? Deus não errou, não, quem errou foi o profeta. Então, amada, aprende uma coisa: quando Deus não fala, o que você faz? Cala a boca no meio. Se eu subir aqui em cima e Deus não tiver nada para falar, se eu falar, é o homem que está falando. Então Deus não tem nada para falar, não fala, não abre a tua boca. Nós tivemos uma experiência terrível no começo do nosso ministério. Fomos orar na casa de uma irmã que estava com uma filha enferma, e não foi só, já tínhamos prometido também que a filha não ia morrer. E uma irmã da igreja falou para ela, na época da igreja, falou: Deus me mostrava um anjo aqui curando a filha. Eu parei e falei: irmã, você viu um anjo curando ela? Eu vi, pastor, um anjo estava aqui curando ela. Vai cuidar do que você está falando. Não, eu vi um anjo aqui. Tá bom. A filha da irmã morreu. Eu chamei a irmã: que anjo que tu viu? Que Deus te mandou você falar que ela não ia morrer? Então, mas você tem que cuidar com isso. Então, nesse tempo de Malaquias até Mateus, Deus não falou. Então, um monte de literatura apócrifa começou a quê? A surgir. Como é que você desmente logo um livro? Como é que sabe que ele não tem autoridade? Porque ele não tem inspiração. Como é que sabe que ele não tem inspiração? Comparando ele com os outros livros da Bíblia. A Bíblia toda faz uma harmonia. Esses livros não estão em harmonia com a Bíblia. Fazendo copias, aparece um anjo que mente. Como que um anjo vai mentir? Como que Deus vai compactuar com a mentira? Então, essa literatura apócrifa começou a surgir nesse período chamado
a falar, Deus estava preparando então o mundo para vir o advento do Messias. Se aproximando do tempo do Messias, vai ser Roma assume o comando do mundo e prepara as estradas. Você já ouviu um ditado dizendo assim? Que todos os caminhos levam a Roma. Daí vem o ditado que muita gente diz: quem tem boca vai a Roma. Porque o Império Romano criou as estradas. Agora estava pronto um só idioma, estradas. Agora o Messias podia vir e a igreja poderia surgir para pregar o Evangelho a toda criatura. Um só idioma e as estradas preparadas. Aí vem João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, pregando o arrependimento do reino de Deus. Olha só Deus no controle da história. Aí então começa a surgir a literatura do Novo Testamento. Os apóstolos que viram Jesus começaram a ver a necessidade de escrever o que eles tinham presenciado, para que outros não começassem a dizer besteiras. Por exemplo, no começo do cristianismo surgiu o docetismo, os docetas, uma doutrina que dizia que o que eles viam a respeito de Cristo não era um corpo, porque o corpo é mau, então Jesus não poderia ser mau, aquilo era só uma aparência, então Jesus não era humano para eles. Começou a surgir a necessidade de quando eles deixaram escrito quem é Jesus, o que Jesus fez. Então eles começam a escrever a literatura do Novo Testamento. Aí a nossa Bíblia não está por ordem alfabética, está por assuntos. Vem aí os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois nós temos o livro histórico de Atos. À medida que a igreja ia caminhando sem Cristo, depois da ressurreição de Cristo, a história foi sendo contada. Nós temos os chamados diáconos, a morte de Estevão, o livramento de Pedro, o chamado de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Aí nós temos os Paulo escrevendo as cartas, as suas epístolas às igrejas, para doutrinar esses cristãos que tinham aceitado Jesus, para dizer: ó, isso você não pode comer, ó, isso você não pode fazer, ó, não se meta em julgo desigual com os infiéis. Que consenso tem as trevas com a luz, ou a luz com as trevas, melhor dizendo. Não faça isso. Olha, se comer pão ou comer carne escondida do seu irmão, você não deve escandalizar. Ó, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo então começa a doutrinar a igreja: todos pecaram e destituídos desse canto da glória de Deus. Paulo então começa a doutrinar a igreja, a incentivar a igreja, dizendo: olha, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo então vai escrevendo: olha, somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Então começa então a literatura paulina, as epístolas paulinas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Aí Paulo levanta pastores, Paulo levanta pessoas para pastorear essa igreja, mas ele levanta também algumas pessoas que seriam de confiança deles para supervisionar essas pessoas. É bíblico, está sempre debaixo da autoridade de alguém. Tem muitos lugares hoje em que pastores que não conseguem se submeter a autoridade nenhuma criam-se igrejas para si próprios, e eles mandam e desmandam e não prestam conta com ninguém. Se ele errar, ninguém corrige. Se ele sai do caminho, vai todo mundo atrás dele, ninguém está lá para corrigir, e não aceita ninguém. Então Paulo faz, a Bíblia separa as epístolas pastorais de Paulo: 1 e 2 Timóteo, Tito, e uma que não é uma epístola pastoral, mas entrou nessa arrumação,
que é Filemão, que foi a história de um escravo que Paulo, fugitivo, que Paulo está devolvendo ao seu Senhor, porque ele agora é cristão. Mas Paulo diz para Tito: eu te deixei em Creta para que você pusesse em ordem as coisas que ainda faltam aí na igreja. Para Timóteo, Paulo diz: Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis e idôneos, para que também possam ensinar aos outros. Então são as epístolas pastorais. Aí vem as epístolas universais. Hebreus, uma epístola voltada para os hebreus convertidos. Epístola de Tiago, o irmão do Senhor Jesus. 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, irmão do Senhor Jesus, que escreveu também uma epístola. E por último, Deus escreve um livro onde consuma o seu propósito, onde ele faz a consumação de tudo, o livro do Apocalipse. Todo esse tempo, de Gênesis até Apocalipse, levou 16 séculos, 1500 anos. Quando ele começou a ser escrito, não havia caneta ainda, não havia ainda a maioria dos idiomas, não havia papel, o material era papiro, que era derivado de uma planta, ou esqueci o outro, que era de pele de ovelhas. Isso veio depois com, pérgamo, isso, pérgamo, papiro. Talvez eu esteja procurando aqui agora, esqueci um, posso estar fazendo uma confusão. Mas o material era o junco, que é uma planta que dava no rio Nilo, entrelaçado, secado, servia de escrito, e era enrolada nos rolos. Então veja bem uma coisa, isso tudo levou 1500 anos para ser escrito. A Bíblia tem cerca de 40 autores, onde não se conheciam. Você conhece alguém que viveu 100 anos atrás? De repente eu tataravô, né? Mas você nem conhece 100 anos atrás meu avô, não conhece meu avô. Conheci, não sei quem foi. Seu bisavô. Você conhece? Você sabe o que ele pensava? Imagine 1500 anos atrás. Uma pessoa pensava 1500 anos atrás. Então, amados, todos esses livros foram juntados. Aí o que acontece? Você pega ele e lê. Você vai lá na estante que é a Bíblia. Eu vou ler Êxodo. Vou ler Jeremias. Vou botar Jeremias lá, vou ler Mateus. Vou botar Mateus lá. A Bíblia é isso, é um conjunto de livros. Vou ler Apocalipse. Caramba, incrível. Eles falam de uma só coisa. Eles falam de um só propósito. A salvação do homem. Daí pode de todos esses livros tirar um versículo chave. Um versículo áureo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, tem gente que fala assim, mas se ele foi escrito por homens, foi o homem que escreveu, claro. Já viu o elefante escrever alguma coisa? Deus tinha que usar homens para escrever aos homens.
Eu lembro daquela historiazinha, né, que fala daquele formigueiro que ia ser destruído, quando estavam limpando o terreno, o garotinho, pai, tem que avisar as formigas para sair de lá. E o pai falou, meu filho, não dá, a gente vai chegar lá, vai gritar, mas ela não entende a nossa voz. Ela não sabe falar português. E nem eu sei falar formiguês. Não dá, tinha que ter uma formiga que soubesse o que a gente fala, para ela poder avisar as formigas. Então, o que Deus fez? Inspirou homens que pudessem receber dele e o que? Passar para nós. Nós somos como aquelas formiguinhas que estavam lá no formigueiro. Então, a Bíblia é um milagre de Deus conosco. O maior tesouro que tem na face da terra não são as minas de diamante, nem as minas de ouro. O maior tesouro que nós temos na terra é a palavra de Deus. Imperadores romanos decretaram a queima de todas as Bíblias. Ela foi caçada, mas sempre foi vitoriosa em todo esse tempo. Nem todo mundo tem isso aqui. A maioria, o mundo é muito grande. Tá? Tem muitos, mais de 3.000 dialetos. Não sei quantas línguas. Sei aquela folha que a gente fez hoje. É o maior milagre que tem. É a palavra de Deus. É o livro mais editado. É o livro mais lido de todo o mundo. O ouro não modificou a vida de tanta gente quanto modificou a palavra de Deus. O diamante não modificou a vida de tanta gente quanto modificou a palavra de Deus. Ele é mais poderoso do que qualquer tesouro que existe na face da terra. E hoje é o dia da Bíblia. O que você fez? Como você cuida da sua vida? Sabe o que me dá uma dor muito grande? Vendo criança mexendo na Bíblia. Criança que não sabe ler, vai fazer o que com a Bíblia? Uma criança que não sabe ler, estragar ela. Amado, se uma página dessa Bíblia for arrancada e destruída e não der para colar, vou ter que comprar outra. Um dia eu achei uma Bíblia aqui na igreja, o pessoal esquece. Eu queria consultar, estava aqui na igreja, em vez de eu desculpar, peguei aqui no banco de Deus. Ela começava em Gênesis 19. Eu cadê? Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começava em Gênesis 19. Aí eu falei, poxa, eu vi Apocalipse. Ela terminava em Apocalipse 4. Que Bíblia é essa? Aí, umas páginas, né, assim, um pedaço daqui, assim, um pedaço de lá. Eu misericórdia. Você tem vergonha de mostrar um celular que tem mais de 2 anos de uso. Não tem vergonha de trazer uma Bíblia que não tem página. Diz, eu sou crente. A Bíblia mais cara que tem é mais barata do que o celular que muita criança que não sabe nem usar, nem ler, tem. Não é verdade? Tem gente que fala assim, mas eu não consigo entender a Bíblia. Se você comprou uma Bíblia de estudo, não, ela é cara. É cara a Bíblia de estudo, R$180. Mas o seu celular foi quanto? Parcela o celular, parcela também a Bíblia. Parcela a Bíblia. Se hoje fosse o dia do celular, acho que ia ter mais gente. Quem procurou Bíblia para comprar na Black Friday?
É isso mesmo, falei certo. Para poder dificuldade com inglês, não é só português. Hein? Quem procurou, vou ver se eu acho uma Bíblia barata que estudo comprar? Fala a verdade. Quem acessou Casa Bahia para ver um fogão? Levanta a mão. Vamos lá, pastor. Quem acessou para ver celular mais barato? Levanta a mão. Levanta a mão nesta noite. Quem acessou para ver uma televisão daquela maior? Fininha, levanta a mão. Geladeira, levanta a mão. Meu irmão ali, meu Deus do céu, só ficou. Queria trocar a casa toda. Aí tem que ser semana black, uma sexta só não dá. Quem acessou por uma promoção de alguma coisa, sem ser esse utensílio que eu falei, levanta a mão. Está vendo? Você tem um fogão e tem um novo. Você tem uma televisão, você tem uma nova. Você tem um celular e tem um novo. Mas você tem uma Bíblia caindo nos pedaços e não quer uma nova. Eu estou hoje confrontando você mesmo. Porque hoje eu tenho a Bíblia. Se eu não defender ela aqui, quem é que vai defender? A Bíblia está falando com você. Né? Então, amado, ela tem que ser reverenciada por nós. Ela é a palavra de Deus. Que ela tem uma mensagem sagrada. Isso aqui não é sagrado. Isso aqui não cura ninguém. Já vi gente com o seu demônio assim, batendo com a Bíblia. Sai, Jesus, olha a Bíblia, que não vai embora. Não. Gente mostrou a igreja enterra a Bíblia para poder Deus abençoar. Não enterra a Bíblia, não dá para alguém, é melhor que enterrar. Quando ele estava construindo aqui, alguém falou: o pastor colocou uma Bíblia nesse altar novo, ele enterrou uma Bíblia nesse altar novo. Se não enterrou, não vai dar certo, não. Eu fico vendo, eu lá de cima vendo um camarada enterrar uma Bíblia. Tem lugares aí onde a Bíblia não pode nem entrar. Aqui a gente tem tanta que até enterra. Irmão, tem a Bíblia enterrada aqui. Como se isso aqui, se eu não acreditar, é um livro. Como o outro. Mas se eu creio, ele é a boca de Deus para mim. Ele é a revelação de Deus para mim. Aqui contém a história de tudo aquilo que Deus criou. A história do homem que pecou, a história do filho que se humilhou e morreu na cruz para nós. E o Apocalipse se encerra mostrando a instalação de todas as coisas, numa só harmonia, mostrando que a Bíblia tem cerca de 40 escritores, mas um só autor. O autor é Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia aí. Não vou pedir para você mostrar, não. Coloca no seu coração. Amém? Você pode fazer isso? Amém? Você abraça todo mundo. A Bíblia você joga de lado. Você ouve todo mundo. Você quer ouvir o que estão comentando na sua rede social, mas não quer saber o que a Bíblia diz, sabe o que ela diz de você? Ouça o que a Bíblia diz de você. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche os olhos. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, essa noite, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus querido, falando daquilo que a Bíblia diz, mas falamos daquilo que a Bíblia é. Para que, ó Deus querido, nós venhamos a conhecer, ó Pai, saber não só aquilo que ela fala, mas aquilo que ela é e representa para nós. Pai, querido, toma nas tuas mãos a nossa vida. E que nós possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Deus querido, levar adiante o seu projeto, porque ela agora está escrita.
E a tua ordem é que nós devemos pregar a tua palavra a toda criatura. Senhor, hoje, ó Deus, nós fomos espantados. Quantos crentes que não vão à escola dominical, que nós encontramos pela rua, e ao perguntar que dia é hoje, ninguém sabia que era o dia da Bíblia. Senhor, a gente sabe o dia de tanta coisa, mas não sabemos o dia da Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, não podemos, ó Deus, nos conformar com esse mundo. Uma pessoa hoje, quando eu falei isso, ela disse: poxa, legal. Que dia é hoje? Dia 14? Eu falei: não, dia 14, é o segundo domingo de dezembro. Um homem, um senhor, estava no bar tomando cerveja e disse: eu vou anotar para não esquecer mais que o segundo domingo é o dia da Bíblia. E ele falou para mim: olha, isso é importante. Eu falei: é, por isso eu estou aqui para falar isso a você. Homens escreveram, cumpriram a sua missão. Agora a nossa missão é levar o que eles escreveram a todo mundo, a toda criatura. Pai, querido, toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, tira toda a barreira, tira todo impedimento, nos impede, ó Deus, querido, de ler a tua palavra. Não adianta ter uma Bíblia, Senhor, se ela só ficar fechada, ela tem que ser lida. Senhor, a tua palavra diz que Jesus Cristo disse: errais não conhecer as Escrituras. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. Paulo disse: tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. E Pedro disse: nenhuma profecia de particular interpretação. Senhor, toma a nossa vida na tua mão, que a nossa vida possa ser dirigida pela tua palavra, para que não venhamos a errar. Pai, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós possamos esconder a tua palavra em nosso coração. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pela palavra que nós temos acesso. Obrigado, Senhor, porque em nosso país nós podemos comprar a Bíblia em qualquer shopping, em qualquer livraria. Obrigado, Deus, porque podemos ter uma Bíblia em cada casa, sem perseguição nenhuma. Obrigado, Pai, porque podemos abrir em qualquer lugar desse território, sem ninguém nos apedrejar, espancar, prender, nos acusar ou matar. Mas essa realidade não é para todos. Pai, obrigado por tudo. E nos ensina, Deus, a aproveitar essa oportunidade. Em nome de Jesus choramos. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Agora nós temos hoje uma apresentação de uma criança a fazer, e a Lorena Vitória Braz do Espírito Santo. Eu quero chamar aqui a família, meus pais, os parentes, junto com a Lorena, para nós estarmos apresentando ao Senhor como manda a palavra de Deus. Pode vir aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Jesus foi apresentado, o Evangelho nos relata assim. Nós vamos estar apresentando a Lorena. Glória a Jesus. Aleluia. Lorena Vitória Braz do Espírito Santo.
Nessa idade é mais fácil que pastor sem jeito, né? Neném é muito bom, né? Vocês vão para cá, amém? Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, às vezes parece um simples gesto feito, ó Deus, no final de um culto. Mas, ó Deus, há um peso, uma realidade muito grande nisso. O mundo espiritual está em guerra o tempo todo. Nessa hora, Deus, nós estamos declarando que a Lorena pertence a Ti. Que ela é sua, Senhor. Que, ó Deus querido, ela está nas Tuas mãos. Ó Pai querido, nesta hora, Senhor, quero consagrar a Ti essa criança. Eu apresento, ó Deus, que essa criança a Ti. E peço a Ti, Deus, que o Senhor venha guardar e conduzir, ó Pai, todos os passos dessa criança. Que o Senhor venha abençoar a vida dela. Senhor, eu apresento a Lorena a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu te entrego isso dessa família, mas Deus que diante de Ti confia, Pai, em obedecer a Tua palavra. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te entrego esse pai, eu te entrego essa mãe, te entrego, Senhor, essa família, ó Pai, que agora, Deus, ó Pai querido, Senhor, diante de Ti, se comprometendo, ó Pai, com a vida da Lorena. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada dia, Senhor, a vida deles, para que a Lorena tenha tudo que ela precisa para louvar o Teu nome nessa vida. Ser uma bênção para eles. Que eles sejam bênção para ela, para seja bênção, Pai, para eles, ó Pai. E que o Senhor seja bênção, ó Pai, de estilar nessa família, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, glória a Deus. Amados amigos da semana, segunda-feira, culto de oração e evangelismo às 19h30. Esse evangelismo é aquela visita no lar, né? Semana precede ao domingo da ceia, é segunda de oração, tem culto todo dia, né? Culto de oração. Então, isso aqui, ó, fica lotado de gente orando. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, consagração às 8h. Culto da vitória às 19h30. Quarta, culto de oração às 19h30. Quinta-feira, culto de estudo da palavra às 19h30. Domingo, escola bíblica dominical às 9h. Nosso culto de louvor e adoração às 18h. Domingo que vem tem batismo à noite. Não vou fazer aquele mesmo esquema. A gente iria fazer o batismo hoje. Mas aí a irmã que casou ontem vai ser também batizada. Aí ia ficar assim, né? Casa um dia, batiza no outro, né? Então, a gente colocou para o domingo do dia 21. Então, eu vou pregar novamente de roupão já preparado, né? Aquela coisa todinha. Deu certo naquela vez, vai dar certo em nome de Jesus dessa vez. Então, domingo que vem tem ceia, tem campanha do quilo, tem batismo. Ensaios. Sexta-feira de louvor, 19h. Sábado, prega às 16h. Ensaio para coral após o culto. Semana toda, né? Ou terça aqui? Não, mas ensaio lá. É após o culto. Que culto? Após o culto. É terça e quinta? Porque a semana terça e quinta e hoje, ó. Ensaio para coral. Varões ficar após o culto. Amém? Acabou o tempo dessa gente, não? Não, né? Glória a Deus. Amados, olha só, está chegando aí o retiro, né? Já estamos em dezembro, quando ele piscar já é ano que vem, então o retiro está de pé. Amados, olha só, Natal e Ano Novo. Natal é de quarta para quinta, certo? 24, quarta, 25, domingo. Então vai ter o culto domingo de quarta para quinta. De quarta para domingo, ó. De quarta para quinta. Então olha só. O culto natalino vai ser no quinta, dia 25.
às 19 horas. Preste atenção. O nosso culto domingo é 18. O nosso culto terça e quinta é 19h30. No Natal é 19 horas. Está bem explicado, né? Então, quinta-feira não é 18 nem 19h30. Que horas que é? 19 horas. Tá? Então, 19 horas para dar tempo. Por que não é 18? Para dar tempo da pessoa, né? Sair daquele mal-estar de tanto comer tanta coisa, né? Aí dá tempo de curar a ressaca estomacal para vir na igreja. Então, 19 horas. Amém? Ano novo. O culto é quarta-feira, dia 31, 22 horas. Vai até o ano que vem. Virada, depois encerra. Aí na quinta-feira, dia 1º, não tem culto, porque a gente já fez o culto na virada, né? Então o culto vai ser de madrugada, meia-noite um pouquinho, não vai ser 19 horas. Amém? Fica aí o aviso, tá? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Foi aniversário da Rafaela de 9, é isso? Dia 11? Amém. Foi aniversário da Rafaela, gente. Está todo mundo cansado por causa da festa, Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Entregamos a Deus a tua filha nas tuas mãos, que comemorou mais um ano de vida. Pedimos a tua bênção, a tua graça. Senhor, tomando em teus mãos. Que teu milagre possa acontecer a cada dia na vida dela. Que todos os teus planos, teus projetos possam, ó Deus querido, ser restaurados e completados, ó Deus, na vida da tua filha. Pai, nós abençoamos a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca no seu coração. Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, leva-nos em paz debaixo das tuas mãos poderosas. Dê-nos, Senhor, uma noite abençoada na tua presença, ó Deus, e do teu grande amor, ó Pai. A graça, a paz do teu Filho amado Jesus Cristo, a unção, a consolação do teu Espírito, esteja sempre conosco neste local. E com toda a igreja do Senhor e toda a face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: Amém.